Eu sou Débora. E essa é a minha história. Meu nome, também escrito como Deborah, é um nome feminino com uma origem hebraica e uma história rica. Meu nome é derivado do hebraico Devorah, que significa abelha. Eu, Débora, morava na região montanhosa de Efraim, entre as cidades de Betel e Ramá. Fui profetisa e juíza escolhida por Deus para liderar Israel em tempos desafiadores. A história que vou compartilhar é uma jornada de fé, coragem e liderança divina. Desde o início, meu povo estava em apuros, afastando-se dos mandamentos do Senhor. Deus me chamou para guiar Israel quando não havia rei, e aceitei essa missão com determinação. Após a morte de Eude, o segundo juiz de Israel depois de Otiniel, o povo caiu novamente em pecado, e Deus permitiu que fossem oprimidos pelo rei de Canaã, Jabim. Antes de tornar-se juíza, Débora foi uma líder, uma conselheira. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha até ela a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam, conforme a orientação de Deus. Desde sempre, judeus e cristãos consideram que ela era casada com um homem chamado Lapidote. Débora observa os soldados ao seu redor, que estão reunidos do topo do Monte Tabor. É emocionante vê-los ali. Nessa manhã, ela admira a coragem desses homens e a fé de seu líder, Baraque. Embora sejam 10.000 soldados, sua fé e coragem passarão por uma grande prova. Eles enfrentarão um inimigo fortemente armado e cruel, que tem um número bem maior de soldados. Mas mesmo assim estão ali, principalmente por causa do incentivo dessa mulher. Suas roupas balançam suavemente ao vento, enquanto ela e Baraque observavam a vista do entorno, de cima do Monte Tabor. Esse monte parece um grande cone com um topo achatado. Dele se pode ver a planície de Esdrelon, uns 400 metros abaixo, que se estende ao sudoeste. O rio Quizon serpenteia essa planície verdejante, indo até o grande mar, perto do Monte Carmelo. Visto que os israelitas abandonaram a Deus e foram servir outros deuses, Deus os deixou nas mãos de seus inimigos. O rei cananeu Jabim os oprimia, usando um poderoso comandante chamado Sísera. O leito do rio está seco nessa manhã, mas outra coisa cintila ao longe. O brilho fica cada vez mais forte, anunciando a chegada do temível exército de Sísera. É o brilho de 900 carros de guerra, equipados com foices de ferro que possivelmente saem dos eixos das suas rodas. Eles são o orgulho das forças desse comandante. Sísera quer decepar os israelitas mal equipados como se fossem espigas de cevada. Sísera. Esse nome causava terror e pânico em Israel. A religião e a cultura cananeia eram cruéis, e sacrifícios de crianças e a prostituição nos templos faziam parte delas. Como era viver sob o domínio de um comandante cananeu e seu exército? Segundo a canção de Débora, era quase impossível viajar pelo país e não havia mais ninguém morando nos campos. Podemos imaginar o povo se escondendo nas florestas e nos montes, com medo de cultivar a terra ou morar em vilarejos, onde não havia proteção de muralhas. Eles ficavam aterrorizados com a ideia de viajar pelas estradas principais, onde poderiam ser atacados, seus filhos raptados e suas mulheres estupradas. O terror reinou por 20 anos, até que Deus viu provas de que seu obstinado povo estava pronto para mudar. Então, Deus designou Débora para dar à nação uma proteção materna. Ele lhe deu a tarefa de convocar um poderoso homem de fé, o juiz Baraque, e orientá-lo a atacar Sísera. Débora encorajou Baraque a agir como libertador do povo de Deus e lhe contou o que Deus havia lhe ordenado. Vá até o Monte Tabor. Débora lhe contou que Deus tinha prometido que eles derrotariam o poderoso Sísera e seus 900 carros de guerra. Baraque deveria reunir 10.000 homens de 2 tribos de Israel. Com certeza, isso surpreendeu Baraque. Israel não tinha exército e quase nenhum armamento. Mesmo assim, Baraque aceitou ir à batalha, mas na condição de que Débora também fosse. Como um homem de fé, Baraque reconheceu o valor de ter ali alguém que representasse Deus para fortalecer a ele e a seus homens. Deus não considerou errado esse pedido. Ele deixou Débora ir, assim como Baraque havia pedido. Mas Deus a inspirou a profetizar que não seria um homem que receberia glória pela batalha. Deus tinha decidido que uma mulher executaria o perverso Sísera. Convocando o exército, animei os guerreiros para enfrentar os opressores. Confiei na orientação divina e profetizei a vitória, inspirando confiança nos corações dos valentes. Juntos, sob a liderança de Deus, derrotaremos o inimigo, trazendo libertação a Israel.
Baraque foi reunir seu exército. Ele ajuntou 10.000 homens que eram corajosos o suficiente para encarar as intimidadoras forças de Sísera. Ao levar seus homens em direção ao Monte Tabor, Baraque estava tranquilo por saber que tinha como encorajá-los. Débora também foi com ele. Imaginem a felicidade dos soldados ao ver uma mulher corajosa marchando com eles rumo ao Monte Tabor, disposta a arriscar a vida ao lado deles por causa de sua fé em Deus. Quando soube que Israel tinha se atrevido a reunir um exército contra ele, Sísera agiu rapidamente. Vários reis cananeus juntaram forças com o rei Jabim, talvez o mais poderoso entre eles. Daí, os carros de guerra de Sísera fizeram a terra tremer ao atravessar a planície em formação de batalha. Os cananeus estavam certos de que acabariam num instante com o insignificante exército de Israel. O inimigo se aproximava. O que Baraque e Débora fariam? Se permanecessem na encosta do Monte Tabor, talvez tivessem vantagem sobre as forças cananeias, pois aqueles carros de guerra precisavam de campo aberto para o combate. Mas Baraque estava decidido a lutar conforme a orientação de Deus, por isso esperou o comando de Débora. Finalmente, chegou o momento e ela disse: "Vá, pois este é o dia em que Deus entregará Sísera nas suas mãos." Baraque desceu do Monte Tabor seguido por 10.000 homens. Forças de Israel desceram correndo a montanha em direção ao campo aberto, indo direto ao encontro daquelas temíveis máquinas de guerra. A terra tremeu, e chuvas caíram dos céus. As orgulhosas forças de Sísera caíram em confusão. E a chuva desabou. Ela foi tão forte que, pelo visto, o chão se transformou rapidamente num grande lamaçal. Em pouco tempo, os pesados carros de guerra se tornaram uma desvantagem. Começaram a afundar na lama e atolaram de vez. Baraque e seus homens não se preocuparam com a tempestade, pois sabiam quem a tinha mandado. Agindo como executores de Deus, correram em direção às forças cananeias e não deixaram nenhum soldado do exército de Sísera vivo. O rio Quizon encheu e inundou a região, levando os corpos para o grande mar. Como Débora profetizou, Deus lutou por seu povo, derrotando as forças de Sísera. Um dos inimigos cananeus escapou, o pior de todos. Sísera, o grande opressor do povo de Deus, fugiu a pé do campo de batalha. Abandonando seus homens para morrer no lamaçal, ele conseguiu fugir sem que os soldados israelitas o vissem e foi em busca do primeiro aliado que lhe veio à mente. Atravessando quilômetros de campo aberto e apavorado com a ideia de que os soldados israelitas poderiam encontrá-lo, ele foi em direção às tendas de Éber, um queneu que tinha deixado seu povo, que era nômade, e se estabelecido ao sul, fazendo um tipo de acordo com o rei Jabim. Exausto, Sísera chegou ao acampamento de Éber, mas descobriu que ele não estava lá. No entanto, Jael, a esposa de Éber, estava. Pelo visto, Sísera pensou que ela honraria o acordo de seu marido com o rei Jabim. Talvez ele nunca imaginasse que uma mulher agiria ou até mesmo pensaria de forma diferente do marido. Sísera obviamente não conhecia Jael. Com certeza, ela via a maldade da opressão cananeia no país. É provável que ela também tenha reconhecido que tinha uma escolha a fazer: ajudar esse homem perverso ou tomar o lado de Deus e acabar com esse inimigo do povo de Deus. O que ela faria? Como uma mulher poderia derrotar um guerreiro tão poderoso e experiente? Jael precisava pensar rápido. Ela ofereceu a Sísera um lugar para descansar. Ele ordenou que, se alguém viesse procurá-lo, Jael não dissesse que ele estava ali. Quando Sísera se deitou, ela o cobriu e, quando ele pediu água, ela lhe deu leite cremoso. Logo Sísera caiu num sono profundo. Então Jael pegou 2 ferramentas que toda mulher que morava em tendas sabia usar bem, uma estaca de tenda e um martelo. Agachada perto da cabeça de Sísera, ela agora enfrentava a assustadora tarefa de agir como executora de Deus. A tarefa foi cumprida. Sísera estava morto. Mais tarde, Baraque veio em busca do fugitivo. Quando Jael lhe mostrou o corpo com uma estaca de tenda fincada nas têmporas, ele soube que a profecia de Débora tinha se cumprido. Uma mulher havia matado o poderoso guerreiro Sísera. Jael já foi retratada por críticos dos tempos modernos como uma mulher cruel e traidora, mas Baraque e Débora não a encararam assim. Sua canção inspirada por Deus elogia Jael como a mais abençoada das mulheres por seu ato corajoso. Sem Sísera, o rei Jabim perdeu o poder. A opressão cananeia finalmente havia acabado. Houve paz por 40 anos. Débora, Baraque e Jael foram muito abençoados por ter fé em Deus. Debaixo da minha liderança, Israel desfrutou de 40 anos de paz. Foi um período de prosperidade,
onde a fé e a obediência ao Senhor prevaleceram. Minha história destaca a importância de confiar em Deus, seguir sua vontade e liderar com coragem diante das adversidades. Que essa narrativa inspire vocês a confiarem na divina orientação, a enfrentarem desafios com fé e a liderarem com coragem, como fiz em minha jornada única. Escreva nos comentários o que achou da minha história. Se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para ser avisado quando for postada a história de outras mulheres tão iluminadas como eu. Acompanhe toda a série das grandes mulheres da Bíblia e da história.